Olá, olá, meu amado, querido, maravilhoso oitavo ano A da mais bela de todas as escolas, o meu querido CCA, né? Nosso querido CCA e o meu querido, maravilhoso oitavo ano A, né? Essa turma linda, essa turma maravilhosa que participa das aulas, quando que mais participa, e hoje, conforme eu falei com vocês já nas orientações, vocês estão sendo gravados a partir desse momento. Verdade. Daqui, Emily, aquela menina do Bom Dia mais linda do planeta, daqui a 200 anos, os seus tataranetinhos poderão acessar essa informação, porque ela ficou gravada. Será que até lá a gente consegue fazer isso? Não sei. Mas enquanto a gente não sabe se consegue ou se deixou de conseguir, nós estamos gravando vocês. Olha a Emily, olha que cara bonita que a Emily tá. Olha lá a Maria Eduarda Chagas, estou vendo ela. Olha a Enaile, estou vendo a Enaile, estou vendo Fernanda. Essa Fernanda é a Sérgio, não é Carvalho. Estou vendo a Raquel. Ei, Raquel, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo certinho. Pois bem, então depois dessa oficialização de que estamos sendo gravados, porque tudo agora tem que ser oficial, né? Ai, tudo tem que ser oficial. Então tá, beleza. Estão sendo gravados, já falei 4 vezes que vocês estão sendo gravados. Pois bem, vamos para o conteúdo, né? Que é o mais importante, que é o que efetivamente nós viemos fazer aqui. Na semana passada, nós trabalhamos um pouquinho a influência da mídia nos nossos comportamentos, né? Nos nossos comportamentos, nos nossos atos. Nós conversamos um pouquinho de que nesse universo midiático, o que efetivamente é liberdade, né? Será que nós temos de fato liberdade? Será que nós não temos liberdade? A liberdade é o quê? Que negócio é esse que nós chamamos de liberdade? E aí a gente discutiu um pouquinho liberdade de pensar, liberdade de debater, liberdade de expor as nossas próprias ideias. E aí nós chegamos a falar um pouquinho de que se nesse universo totalmente digitalizado, onde as informações chegam o tempo todo aqui na nossa cuca, onde a gente tem acesso a comportamentos dos mais variados possíveis, se nesse universo é possível falar de liberdade, será que nós estamos efetivamente livres para poder pensar, para ter as nossas próprias ideias, para ter as nossas próprias opiniões? Ou será que nós somos meros e apenas marionetezinhas nas mãos de uma grande engrenagem que vai nos manipulando, que vai modelando comportamentos, que vai dizendo o que nós temos que vestir, o que nós temos que comer, o que nós temos que pensar, o que nós temos que falar. A ideia é que a gente amplie esse olhar que nós começamos na semana passada e debater esse ponto de vista, né? Debater esse lado da moeda, que é o aspecto manipulador das mídias, principalmente na era das mídias digitais, né, das mídias sociais, da era das plataformas. Tudo é plataforma, tudo é ambiente virtual. Quem somos nós? O que é liberdade nesse contexto? A ideia é que a gente pense e discuta um pouquinho sobre esse aspecto, o último tópico da nossa magnífica apostila. Semana passada, eu fiz menção a um clássico da literatura brasileira, que foi o Carlos Drummond de Andrade, né? Carlos Drummond de Andrade, um brilhante escritor, poeta, magnífico, né? Foi da Academia Brasileira de Letras, uma figura maravilhosa. Carlos Drummond de Andrade, ele escreveu esse poema lindo, que ele chamou esse poema de Eu Etiqueta, né? Poesia Eu Etiqueta. E aí eu vou ler para vocês a poesia. A partir da leitura, vão pensar cada um de vocês a destacar uma estrofe, né? Na verdade um verso dessa poesia, né? Um verso dessa poesia.
ou uma palavra, ou uma ideia. À medida que eu for fazendo a leitura, você vai destacando. Destacando aonde? Pega uma caneta, um lápis e anota num cantinho da apostila, né, ou do material de anotação que você tem aí ao seu alcance. Você vai anotar uma frase, você vai anotar uma expressão dessa linda e magnífica poesia do Drummond de Andrade, Eu, Etiqueta. Ele diz assim: em minha calça está grudado um nome, que não é meu de batismo ou de cartório. Um nome estranho. Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca nessa vida. Em minha camiseta, a marca de cigarro que não fumo. Até hoje não fumei. Minhas meias falam de produtos que nunca experimentei, mas são comunicados aos meus pés. Meu tênis é proclama colorido de alguma coisa não provada por este provador de longa idade. Meu lenço, meu relógio, meu chuveiro, minha gravata e cinto, e escova e pente, meu copo, xícara, minha toalha de banho e sabonete, meu isso, meu aquilo, desde a cabeça até o bico dos sapatos, são mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, abuso, reincidência, costume, hábito, premência, indispensabilidade e fazem de mim um homem anúncio itinerante, escravo da matéria anunciada. Estou na moda. É duro andar na moda, ainda que a moda seja negar minha identidade, trocá-la por mil, assambarcando todas as marcas registradas, todos os logotipos de mercado. Com que inocência demito-me de ser eu, que antes era e me sabia, tão diverso dos outros, tão em mim mesmo, ser pensante, sentinte e solidário, com outros seres diversos e conscientes de sua humana, invencível condição. Agora sou anúncio, ora vulgar, ora bizarro, em língua nacional ou qualquer língua, qualquer, principalmente. E nisso me comparo, tiro glória de minha anulação. Não sou, vê lá, anúncio contratado. Eu é que mimosamente pago para anunciar, para vender, em bares, festas, praias, pérgolas, piscinas, e bem à vista exibo essa etiqueta global no corpo que desiste de ser veste sandália de uma essência tão viva, independente, que moda ou suborno algum a compromete. Onde terei jogado fora meu gosto e capacidade de escolher, minhas idiosincrasias tão pessoais, tão minhas, que o rosto se espelham, e cada gesto, cada olhar, cada vinco de roupa, sou gravado de forma universal. Saio da estamparia, não de casa. Da vitrine me tiram, recolocam, objeto pulsante, mas objeto, que se oferece como signo de outros objetos estáticos, tarifados, por me ostentar assim tão orgulhoso de ser eu. Um artigo industrial. Peço que meu nome retifiquem. Já não me convém o título de homem. Meu nome novo é Coisa. Eu sou a coisa, coisamente. Carlos Drummond de Andrade, Obra Poética, volume 4. Poema Eu, Etiqueta. Lindo, belíssimo, maravilhoso poema desse nosso grande escritor da literatura brasileira, nos ajudando a pensar um pouco essa nossa relação aí com a moda, com as etiquetas, com as influências que chegam até nós por meio da mídia, por meio dos comportamentos que vêm até nós nas redes sociais, nas plataformas virtuais, na propaganda da televisão, nos anúncios de outdoors e coisas do gênero. Não nos convém mais ser chamado de homem. Eu sou coisa.
coisamente. Viramos anúncios itinerantes de marcas que não conhecemos, não sabemos, mas ostentamos a usá-la. É a crítica que o nosso escritor maravilhoso faz aí no lindo poema Eu Etiqueta. Pois bem, vamos lá para as palavrinhas agora, para as ideias que vocês destacaram. Ana Clara, qual ideia você destacou desse poema, dessa poesia maravilhosa do Drummond? Miguel, qual ideia você destacou dessa poesia? Maria Eduarda, o que você destaca desse texto? Fernanda, Júlia, Cauã, pode escrevendo, gente, vão escrevendo lá. Mateus, qual é a ideia que você gostaria de destacar e de compartilhar? Raquel, Rayane, Suelen, ninguém? Tem gente do lado de lá? Tem gente do lado de lá? Cadê o meu 8º ano maravilhoso que eu fiz tanto elogio? Para quê? Para nada? Para nada? Falei que vocês são feras, que vocês são bons. Para quê? Para nada? Cadê o meu 8º ano do lado de lá? Mateus apareceu ali, apareceu o Margarido. Mateus, disso tudo aqui, desse poema que a gente já começou lá na semana passada a dar uma olhadinha para ele, o que você destaca? Qual a ideia central que você tira dele e gostaria de compartilhar conosco? Mateus sempre com ideias bem filosóficas, bem interessantes. Vai lá, Mateus. Topa o desafio ou não? Eu topo o desafio. Então vai lá, jovem, a palavra é sua. Bom dia, professor. Bom dia a todos os alunos aqui presentes na sala. Bom dia. A minha primeira observação sobre o texto é a questão de você escolher se quer ou não fazer parte desse sensacionalismo, desse jeito de mostrar uma certa imagem, uma certa propaganda. Eu diria que é mais sobre a escolha, porque se não fosse pela escolha, nós decidiríamos, nós seríamos capazes de distinguir o que é uma propaganda e o que é uma coisa que continuamente nós vemos sempre. Mateus, meu querido, você começa com uma palavra que não poderia ser melhor para isso que a gente está propondo aqui, que é pensar essa poesia. Você começa com a palavra escolha. Eu te pergunto, a gente tem escolha nesse contexto aí? Ao meu ver, sim, nós temos escolha. Tanto que a escolha que nós temos faz parte da nossa liberdade de decisão, liberdade de expressar aquilo que nós escolhemos. Eu escolho defender uma certa política, eu tenho escolha de defendê-la. Agora, se eu não escolher, se eu não querer defender ela, não será defendida. Então, sim, nós temos escolha. Ótimo. Veja que ele lança pessoas, cadê o 8º ano? Depois vou jogar essa pergunta para a Emily, vou jogar para a Júlia. Ele lança um outro olhar que é a palavra decisão, né? Muito embora há um ambiente totalmente favorável aos processos de manipulação, no fundo a decisão é nossa, tá? Mesmo, muito embora que há uma pressão, que exista uma pressão social, uma pressão cultural, uma pressão econômica muito grande ali na nossa cabecinha, o tempo todo martelando, ali, como diz a minha mãe a expressão, o tempo todo martelando a minha cuca, dizendo o que nós temos que usar, o que nós temos que consumir, o que nós temos que comprar, o que nós temos que comer, etc. No fundo, o meu jovem Mateus está dizendo assim, olha, a decisão acaba sendo nossa, né? Acaba sendo nossa. Ninguém enfia goela abaixo, por exemplo, uma marca de refrigerante. A marca é um elemento abstrato. Nós a tornamos concreto quando nós utilizamos, consumimos determinadas marcas de determinados produtos, né? Então não tem ninguém negando as influências, o poder dessas influências, e elas têm um papel importantíssimo, um poder de manipulação muito forte, né? As etiquetas acabam exercendo um peso muito grande na nossa relação de consumo, nas nossas liberdades de escolhas, a gente não está negando isso, mas no fundo
a decisão acaba sendo nossa, né? Eu, por exemplo, fiz nesses dias de pandemia, nessas épocas de pandemia, eu fiz uma experiência muito bacana, que é comprar no comércio do próprio bairro onde eu moro, né? Eu tinha muito hábito de ir nas grandes redes de supermercados, nas lojas de shoppings, por exemplo, né? Nessas lojas de nome, né? Que tem marca, que tem nome, que são quase que universais, né? Tipo, todos nós, de algum modo, já compramos ou consumimos alguma coisa dessas marcas, principalmente dessas lojas mais badaladas aí que tem em todos os shoppings. Vou falar nome aqui por questão de ética, né? E de direito também autoral, qualquer coisa do gênero, mas a gente tem muita tendência a ir nesses grandes nichos econômicos, fazer compras, etc. Eu fiz a experiência de comprar no próprio bairro, de consumir do hortifruti do lado da minha casa, né? De comprar na padaria que tem do lado da minha casa, de comprar na lojinha que vende roupa do lado da minha casa, né? Então, foi uma experiência interessante no sentido de verificar o seguinte: é possível a gente fugir um pouco dessas propagandas massivas em cima da gente. É possível a gente pensar numa economia, por exemplo, mais solidária. Tem várias propostas de economias mais solidárias aí em andamento e que são interessantes de pensar. Então, a fala do Matheus me leva a pensar na questão da decisão. Opa, apareceu coisa bacana no chat lá que eu gostei aqui, ó. Ana Júlia Colodete, ela está escrevendo assim: por me ostentar assim tão orgulhoso de ser eu, não eu, mas um artigo industrial. Ela pega essa frase da poesia, quando o Drummond diz que parece que a gente faz questão de ostentar, mas essa ostentação não é nada da gente mesmo, não diz nada ao nosso ser. A gente acaba virando um produto industrial. Aí a Ana Júlia reflete dizendo assim: eu achei interessante porque acabamos comprando tantas coisas só pelo fato de estar na moda e todo mundo usar. Acabamos não conhecendo nossa própria identidade, não mostrando quem realmente somos e viramos algo que outras pessoas ou que alguém quer que sejamos. Perfeito. Nós perdemos um pouco a nossa identidade. Às vezes nós perdemos um pouco, Mateus, aí o nosso direito, nós abrimos mão do nosso direito de decisão só para estar na moda, só para seguir influências, só para seguir tendências. Não é, por exemplo, do Matheus, porque todos bebem uma marca X de refrigerante que eu tenho que consumir essa marca X. Não é porque todos comem uma marca Y de sanduíche que eu vou ter que comer uma marca Y de sanduíche. Não é porque todos compram na loja Z que eu tenho que comprar na loja Z. O poder de decisão a gente tem que tomá-lo novamente, retomar esse poder de decisão para a gente não ficar marionetezinha desses esquemas, muitas vezes são mais mercadológicos do que qualquer outra coisa, né? Maria Eduarda Chagas está escrevendo assim no chat: na minha opinião, você faz as suas próprias escolhas, não importa o que os outros vão pensar de você, se influência pela escolha do outro, se quiser, né? Eu estou entendendo assim, você deixa se levar pela influência do outro se você quiser, porque nós temos aí, dentro dessa discussão que a gente está fazendo de liberdade, nós temos aí o arbítrio da decisão em querer consumir ou não. Se você quiser basear, a escolha é sua, né? Ok, a Chagas está levando a um debate, né, da Chagas com o Matheus ali, interessante a discussão, ótima discussão filosófica dentro da ética, ela é sempre excelente, de que, muito embora nós não estamos negando, eu não entendi, Matheus, na fala dela, a negação da influência, né? Muito embora nós
somos influenciados o tempo todo por marcas, por valores, por comportamentos ou por coisa do gênero, no fundo, você mesmo reivindica, Matheus, esse conceito aí. No fundo, o poder de decisão, de decidir, ele acaba sendo nosso. Agora, se essa decisão ela vai ser manipulada, se essa decisão vai ser influenciada, é uma outra coisa. Manda a bomba. Pergunta, manda a bomba. Professor, entrou uma questão em minha vida que, creio eu, que pareça muito com a questão do texto. Eu vou citar um exemplo da minha vida. A minha mãe, ela quer que eu exerça uma profissão que me dê uma boa quantidade de dinheiro, que além para me sustentar, me deixe em boa condição de vida. Ou seja, ela quer que eu ganhe bem na minha profissão. Então, eu decidi ser advogado ou juiz. Aí a minha pergunta é a seguinte: a minha mãe me influenciou nessa decisão? Ou melhor, essa decisão é minha? Pergunta espinhosa, né, que perpassa aí por uma série de questões, e eu vou responder a partir dos elementos que eu tenho. Vou responder não, vou colocar elementos para que você reflita, né, a partir das próprias questões que você coloca. Né? Eu não sei de onde, qual foi o fundamento da coisa entre vocês dois, então não posso falar pelo que eu não vi. Não sei as motivações que levam a sua mãe a querer que você caminhe por profissões A ou I ou B. Mas vamos por parte, eu vou colocar elementos, você reflita e você mesmo tire aí as suas conclusões. Primeiro elemento que, para a gente pensar essa questão, quando vamos tratar aí do poder das influências, é inegável a influência dos pais sobre os filhos. É inegável. Por quê? Quando a gente vai analisar os processos de educação, de aquisição de valores, de aquisição de conhecimentos ou coisa do gênero, dentro dos campos de debates de discussão sociológica, aí, eles vão dizer que a família exerce um papel fundamental, que é o papel da socialização primária. É o seu primeiro grupo social, é o seu primeiro contato, é a sua primeira referência, né? Família, seja aí que modelo de família que seja, se é a família hierárquica, patriarcal, pai, mãe, filhos, ou se são os outros inúmeros arranjos de famílias que nós temos hoje na nossa sociedade. Ou seja, a gente tem famílias de vários modelos, de vários arranjos, de vários jeitos. O fato é que família exerce um papel importante em nós, porque são os primeiros ali, nos primeiros momentos, nas primeiras fases do nosso processo de educação. Nós somos influenciados, sim, por nossos familiares. Eu, por exemplo, deixei de fazer muitas outras coisas pensando assim, caramba, o que a minha mãe vai pensar de mim? O que o meu pai vai pensar de mim? Eu tive uma excelente educação familiar, as pessoas que me conhecem sabem disso. Né? Meus pais não são estudados, são semi-analfabetos, no sentido de que aprenderam a ler e escrever, né? Não têm estudos, vivem no interior, vivem na roça, mas nos educaram muito bem. Né? Então, muita coisa eu deixei de fazer, muita coisa eu poderia ter feito, mas a primeira questão que eu coloquei e coloco até hoje na minha vida é: como é que os meus pais vão pensar sobre isso? Então, a família exerce um poder de influência. Então, não é errado, não é equivocado e não é ruim que você seja influenciado por sua mãe. Estou tentando defender essa tese. Você ser influenciado pela sua mãe, principalmente numa coisa que é positiva, como profissão, né? Numa coisa que é positiva, como profissão, isso não é errado. Ruim seria se ela te influenciasse em algum vício, por exemplo. Né? Se ela te influenciasse em algum vício, aí é uma influência negativa. A gente fala que tem influências positivas e influências negativas. Nesse caso, é uma influência positiva, altamente positiva, quiçá todos os pais estivessem preocupados com essa questão. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Não é ruim a influência nesse sentido, tá?
é uma influência positiva. É uma influência que vai te ajudar a crescer. É uma influência que vai te ajudar a pensar. Segundo ponto, os pais, boa parte dos pais, quando discutem com seus filhos aspectos ligados à profissão, eles estão preocupados, de certa forma, com o futuro do filho, né? É possível que Fernanda converse com a filha dela sobre futuro profissional. É possível que a mãe da Ana Júlia converse com ela sobre isso. A sua mãe converse com você sobre isso. É possível que a mãe da Maria Eduarda converse com ela sobre isso, né? É possível que o pai do Miguel converse com ele sobre isso. Então, ou seja, os pais, quando tratam dessas questões com os filhos, eles estão preocupados com a questão do futuro profissional, né? Nós vivemos numa sociedade capitalista onde você precisa de dinheiro para sobreviver. E hoje, a realização, o retorno econômico de uma profissão é uma questão que tem que ser levada em conta. Não vamos ser hipócritas em dizer que eu não trabalho por dinheiro. Eu trabalho também porque eu preciso me manter, né? Também porque eu preciso me manter. Eu trabalho 3 horários, por exemplo, dou aula manhã, tarde e noite, quase todos os dias, é porque eu preciso me manter. Se eu não precisasse me manter, eu trabalharia um horário só, por exemplo, né? Então, a questão econômica, Mateus, ela pesa, sim, na hora da escolha de uma profissão, e não vamos ser hipócritas em dizer que não, tá? Ela tem o seu peso, ela tem o seu papel. E a última coisa é a questão da sua realização pessoal, que tem que ser levado em conta também. O que está me fazendo bem? O que me satisfaz? O que eu gosto de fazer? A gente tem que pensar nisso também, porque não adianta você ter uma profissão que te dê uma remuneração excelente e você desempenhá-la de forma ruim, precariamente, ou se adoecer nisso. Vamos pensar a profissão que eu escolhi. O que é ser professor no Brasil hoje? Uma profissão que está tão desvalorizada, em todos os sentidos, por governos, pela sociedade, pelos governos, etc. Se essa profissão não me trouxesse um mínimo de realização, eu seria péssimo para os meus alunos. Se eu estivesse trabalhando somente pelo retorno financeiro, e aí? Primeiro que o retorno financeiro da profissão de professor no Brasil hoje não é lá essas coisas. Dá para sobreviver, mas não dá para ficar rico. Não dá para juntar dinheiro. A gente sobrevive com dignidade, a gente paga as nossas contas e a gente tem um padrão. Se trabalhar muito, a gente consegue sobreviver com decência, mas não dá para ficar rico. Fato, né? E depois a questão da desvalorização e do reconhecimento. Se a gente fosse colocar essas coisas na balança, a gente chutava o pau da barraca, né? Ia fazer qualquer outra coisa. Mas aí vem a questão da realização, né? O que você tem que colocar em peso na hora de decidir? Levando em conta o fato de que você é muito jovem, eu acho que dá para articular essas duas coisas na sua vida. Uma menina um dia me perguntou assim: professor, eu estou num dilema lá em casa, primeiro ano do ensino médio. Ela fez essa pergunta. Eu estou num dilema enorme lá em casa. Meus pais querem que eu faça medicina e eu quero estudar ciências sociais. O que eu faço? E aí, como é que você responde? Eu fiz essa reflexão com ela e concluí dizendo assim: estuda medicina e depois seja uma excelente cientista social. Estuda medicina e seja um excelente cientista social. Você tem esse tempo. Você é um garoto jovem, você tem esse tempo. Dá para você ir articulando as duas coisas. E a vida vai te colocar com outros confrontos, com outros desafios. Pode ser que daqui uns dias, essa questão já está tão resolvida para você que nem é uma questão mais. Maria Eduarda está colocando assim: na fala anterior, eu quis dizer que não se influencia nas coisas erradas, mas se influencia nas coisas certas. Por exemplo, na família, eles sempre vão querer o seu bem. Então, podemos deixar-nos levar por essas influências. A partir dali, fazemos nossas escolhas. Perfeito, Maria. Perfeita questão.
Excelente observação. A gente tem que saber qual a influência, Matheus. O problema não são as influências. O problema está onde essas influências podem nos levar. Eu acho que é o caminho que essas influências vão nos conduzir. Aí que está a questão, né? Da gente se deixar levar por influências. Se for uma influência positiva, se for uma influência positiva, analisa a influência. Qual o problema? Qual o problema em você analisar a influência e dizer assim, nossa, é interessante. A minha mãe está preocupada com a minha profissão. Ela está preocupada com a minha estabilidade. Ela está preocupada em eu ter elementos para sobreviver com dignidade no mundo capitalista, em que o dinheiro está colocado em evidência. Não vamos ser hipócritas também, né? Se nós estivéssemos numa outra sociedade, aí tudo bem, a gente poderia fazer uma outra análise, né? É possível que um monge tibetano faria uma outra análise dessa pergunta sua. É possível. É possível que uma criança, que um professor lá na República Democrática do Congo faria outra análise dessa sua pergunta. É possível que um pai lá na Coreia do Norte faria uma outra análise dessa pergunta, né? É possível. A gente está analisando no nosso contexto de sociedade capitalista e desse capitalismo brasileiro, que ele é excludente, que ele massacra, que ele é hipócrita, que ele vem falar de meritocracia, não tem meritocracia porcaria nenhuma, né? Então é nesse contexto que eu estou te respondendo, e a pergunta da Maria e a colocação da nossa jovem Maria Eduarda Chagas ali é lindo. Analisa a influência. Se ela for uma influência que vai te ajudar a crescer, que vai te ajudar a progredir, excelente, né? A Raquel está colocando que quer fazer medicina, especializar na área de cirurgiã. É o que ela quer muito, é o que ela gosta muito. É um caminho a ser trilhado e a ser descortinado, né? Possibilidades, Raquel, você tem todas. Você tem todas. Você está estudando, você é inteligente, você tem elementos aí que te dão recursos para você correr atrás dos seus sonhos e dos seus objetivos. E eu acho que isso é bacana, né? Quando você, ainda muito jovenzinha, já tem um horizonte de por onde eu quero ir, o que eu visualizo, o que eu descortino. Eu acho isso muito positivo. Acho que tem uns 2 ou 3 anos atrás, gente, eu não me lembro exatamente data, que eu sou péssimo de data. Nós tivemos aqui no estado uma menina que passou em primeiro lugar geral para medicina. Curso de medicina numa universidade federal como a UFES, só tem ela aqui no nosso estado, ele é muito concorrido. Aí essa menina passou e tal, e primeiro lugar, um notão, foi muito badalada a informação. E aí ela, numa reportagem, numa entrevista que ela deu, foi perguntado o seguinte: qual é o segredo? Primeiro lugar geral em medicina, qual é o segredo? Aí ela responde assim: não tem segredo, eu estudei. Não tem segredo, o segredo é estudar. E aí foi questionado o seguinte: e desde quando você estudou para passar em medicina? Aí ela falou assim: eu estudo focado para medicina desde o 6º ano. Desde o 6º ano que eu estudo focado para isso. Então, o 6º ano é uma criança, mas já tinha descortinado ali nela o horizonte que ela queria trilhar. Então, você é uma jovenzinha, já tem esse horizonte descortinado aí. E é isso aí que a gente tem que ir, né? Aí, Matheus, você está lidando com culturas diferentes. Existem lugares em que a educação é muito valorizada. Na Finlândia, por exemplo, todos os professores têm nível de doutorado garantido pelo Estado, né? Formação garantida pelo Estado para que eles possam devolver esse conhecimento à sociedade. Esse é o entendimento que se faz. Um professor bem formado, né, um professor bem formado, bem capacitado, bem preparado, deveria ser entendido como função social. Ou seja, quanto mais eu me capacitar, quanto mais eu me formar, quanto mais eu me qualificar, melhor eu poderia atender meus alunos.
né, melhor eu poderia devolver à sociedade a título de conhecimento, de valor. Não é a visão que se tem aqui no Brasil, que a profissão de professor virou bico para muita gente. Não é a visão que se tem aqui, né? Infelizmente, lamentavelmente, não é a visão que a gente tem aqui. Em outros países também tem essa visão, mas aqui isso é muito escrachado. Essa desvalorização ela é muito grande. O professor no Canadá ele é muito valorizado, na Finlândia, Noruega, Suécia, tem um outro olhar, tá? A gente está falando desse Brasil brasileiro. A Rayane está dizendo que os pais dão o maior suporte no caso da profissão, que é ser veterinária. Isso é excelente, Rayane. Quando os pais dão esse suporte, isso é maravilhoso, né? Essa questão que a gente acabou de falar da influência positiva que os nossos pais exercem sobre nós. Ô, Júlia, você levantou a mão, Julinha, a gente está no limite do tempo. Foi sem querer? Mas eu queria muito te ouvir, mas assim, a gente está no limite do tempo. Aí, semana que vem, quando a gente for voltar no caderno de exercício, eu vou retomar um pouquinho essas questões, tá? Mas por hoje, a nossa discussão foi excelente. Viu? A gente saiu de um campo de influência e foi para outro campo de influência, né? E acabamos discutindo aí que a influência ela não é de toda ruim, não é a influência em si que é ruim, mas a natureza dessa influência e a forma com que nós lidamos com ela. No fundo, a gente analisar aí decisão e discernimento, tá bom? Muitíssimo obrigado. Semana que vem eu retorno nisso aí e a gente aprofunda caso haja alguma outra questão, porque a gente está no limite do tempo. Bom dia, excelente semana.